Provérbios capítulo 28, a partir do versículo 2. Está escrito assim: Na verdade, eu sou o mais bruto de todos os homens. Nem mesmo tenho o conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do Santo Deus. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que tu sabes. Esse homem que escreveu essa palavra é Agur. E ele reconheceu que ele é um dos homens mais brutos, mais ignorantes, porque não tinha o conhecimento da palavra de Deus, não conhecia a palavra de Deus. Mas ele reconhecia, porque pelo que ele falou aqui, ele reconhecia que ninguém poderia fazer todos estes sinais se não fosse o próprio Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Porque ele falou: quem é esse homem? Qual é o nome dele? E qual o nome do seu filho? Quem faz tudo isso é Deus. Deus e Jesus Cristo é quem faz essas maravilhas. Aí está escrito assim no versículo 5, que ele diz assim, ó: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, ele falando com Deus, duas coisas te pedi, não me negues antes que eu morra. Esse homem, ele pediu duas coisas para Deus antes que ele morresse. Enquanto ele estivesse vivo, ele pediu para Deus essas duas coisas. Ele disse assim: afasta de mim a vaidade e as palavras mentirosas. Olha o que ele pediu para Deus: afasta de mim a vaidade e as palavras mentirosas. Ele poderia ser um homem falho, ele podia ser um homem sujeito a erros, a falha, porque ele é um ser humano. Mas ele pediu para Deus: afasta de mim a vaidade e afasta de mim a língua mentirosa. Não me deis, olha só, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando eu farto, ou seja, estando eu rico, não te negue e venha a dizer quem é o Senhor. Veja o que ele pediu. Primeiro ele disse: duas coisas te peço enquanto eu viver. Afasta de mim a vaidade e as palavras mentirosas. Não me negues. Não me negues. Aí ele diz: não me deis, e outro para não me dê nem a pobreza e nem a riqueza, mas dai-me a porção de costume, para que porventura, quando eu estiver farto, estiver rico, estiver bem sucedido, estiver bem no bem-estar, eu não venha te negar.
e não venha dizer quem é o Senhor. Prosseguindo, ele diz: ou que empobrecendo eu não venha furtar, ou que empobrecendo eu não venha a querer roubar, e tome em vão o teu nome. Olha só que coisa forte, meu amigo. E é a mais pura verdade. Se Deus der para o ser humano mais do que aquilo que ele necessita, quando ele estiver no auge, ele esquece que foi Deus que deu para ele. E ele nega a Deus. Porque os bens materiais, a riqueza, ela sobe para a cabeça do ser humano e faz com que o ser humano não reconheça que foi Deus que chegou, que fez ele chegar aonde ele chegou. E no momento que ele chega a esse ponto, Deus se afasta dele. E ele perde tudo quanto tem. E por último, ele vai e toca naquilo que não pertence a ele. E ainda coloca a culpa em Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus não vai dar para nós, para mim, para vocês, aquilo que eu quero, nem aquilo que vocês querem. Deus vai dar para nós aquilo que nós necessita. Tudo aquilo que nós necessita, que não venha colocar em risco, a nossa vida com Ele, é só o que Ele vai permitir que a gente tenha. E eu digo para você que nada nesse mundo se compara a você ter aquilo que Deus permite você ter, ou você ter riquezas. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu quero ter riquezas, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muitos bens, muitas posses. Mas qual é o seu objetivo em ter essas riquezas, em ter essas posses? É para que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Para que você possa ajudar a outras pessoas? Para que você possa estender a mão ao aflito, ao necessitado? Ou é só para o seu luxo? Ou é só para você desfrutar e ostentar e dizer: eu, na força do meu braço, com a minha inteligência, eu lutei e consegui, cheguei até aqui? Nada disso, meu amigo. Deus, Ele só permite que você tenha, que eu tenho, aquilo que nós temos necessidade. E a melhor coisa que existe é quando a nossa necessidade é suprida por Deus. Então, medita nessas palavras e que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo.